Olá, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Meu nome é William. Convido você a, juntamente comigo, darmos continuidade àquela série de perguntas e respostas feita no Catecismo Maior de Westminster, que nos relembra a eficiência, a suficiência da Palavra de Deus para nossas vidas. O Catecismo de Westminster, assim como os demais documentos que foram escritos após a revelação escriturística, não são inerrantes nem infalíveis. Todos esses documentos são sujeitos a erros, a atualizações, que nós possamos remeter primeiramente a isso antes de darmos ou tomarmos qualquer conclusão a respeito desse ou de demais documentos. Vamos dar continuidade trazer a lembrança novamente, a pergunta de número 2, que nos diz: de onde se infere que há um Deus? E a resposta a essa pergunta foi: a própria luz da natureza, no espírito do homem e nas obras de Deus, claramente manifestam que existe um Deus. Porém, só a palavra e o seu espírito revelam de um modo suficiente e eficazmente aos homens para a sua salvação. Ou seja, Deus se revela através da sua criação, da criação da natureza, tudo aquilo que podemos constatar, que podemos observar, foi e é criação de Deus e traz para nós o conhecimento de Deus através da sua criação. Ou seja, Deus se revela através da sua criação. É chamada de revelação natural. Através da natureza, através das coisas criadas, Deus se mostra com todo o seu poder e glória como Criador. Mas apenas a revelação natural não é suficiente, não é eficaz para a sua e para a minha salvação. Para isso, Deus usa e nos mostra a sua revelação sobrenatural, a revelação de Deus aos homens, a forma que Deus usou para mostrar a sua obra, o seu poder, para mostrar quem Ele é, para mostrar o seu caráter, que é as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, são para nós a revelação suprema de Deus, revelação pela qual Ele mostra o seu projeto salvador, o seu plano na história da humanidade. E a pergunta que faremos hoje e que será respondida é a pergunta de número 3. Que é a palavra de Deus? Ou o que é a palavra de Deus? E a resposta a essa pergunta é: as Sagradas Escrituras, ou as Escrituras Sagradas, o Antigo e Novo Testamentos são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. O Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus. É válido para nós refletirmos a respeito disso. Por quê? Porque é comum pessoas dizerem que no Antigo e no Novo Testamento estão a palavra de Deus. Na Bíblia que nós temos hoje está a palavra de Deus. Porém, não é ressaltado que elas são a palavra de Deus. E estar a palavra de Deus se refere justamente a não ser completamente palavra de Deus. Ou seja, hoje nós temos palavra de Deus em outras formas de revelação, na visão de tais pessoas. Revelações essas que são novas revelações, que são novos profetas que trazem coisas que muitas vezes são remetentes ao nosso trabalho, a coisas do nosso cotidiano, com quem devemos nos relacionar, com quem devemos tomar algumas decisões. E trazem essas revelações no mesmo nível de escritura, dizendo que é também palavra de Deus. Mas a Bíblia, e apenas ela, é a suprema e total revelação de Deus para a nossa vida. A Escritura Sagrada, as Sagradas Escrituras, são para nós a única regra de fé e prática, como podemos constatar em alguns textos que eu farei a leitura nesse momento. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E essa inspiração foi dada a homens santos no decorrer da história da humanidade. Desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus se revelou ao homem de uma forma poderosa, através dos seus profetas, através dos patriarcas, através da sua forma bela de revelação, de inspiração. Deus mostra ao homem aquilo que deveria ser escrito, para que hoje nós pudéssemos ter a total revelação de Deus.
o que nós chamamos de cânon. O cânon ou cânon das Escrituras é aquilo que foi mostrado para nós através da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. E devemos ter apenas isso como única regra de fé e prática. É comum entre as seitas desse nosso tempo e de tempos passados mostrarem ou dizerem, afirmarem que há outras revelações que podem ser usadas em conformidade com a Bíblia. E nós temos isso como heresias. Então, a única regra de fé e prática para nós é a Bíblia Sagrada. Podemos fazer a leitura de outro texto. 1 Pedro, ou 2 Pedro, capítulo de número 1, versículos 19 e 21, que nos diz: Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a única candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Que texto maravilhoso! Aqui nos remete a entender que a Escritura Sagrada, trazida pelos profetas, pelos patriarcas, por aqueles que escreveram tão belos textos da Bíblia Sagrada, são de inspiração divina, são de inspiração dada pelo Espírito Santo. E qualquer coisa que fuja de tais ensinamentos, de tais confirmações da Escritura Sagrada, são para nós anátema, maldição. Então, que nossa visão sobre o que é dado por Deus, sobre o que é revelação de Deus, não seja algo trazido por elucidação humana, algo criado pela nossa mente, que é o que na maioria das vezes nós vemos em muitas igrejas hoje. Pessoas falando coisas sobre a vida, que emprego você deve usar, se você vai ou não viajar para tal cidade, e tudo isso com base apenas naquilo que ele sente a respeito do acontecimento em si. Ah, você acha que não dá certo fazer isso tal coisa, e no lugar de dizer, dar um conselho que não concorda, você resolve usar o nome de Deus para tal função. Coisa que nós não devemos fazer. A Escritura, e somente ela, é para nós regra e suprema regra que rege a nossa vida. E devemos, a partir disso, tomar uma lição. Devemos confiar nas Sagradas Escrituras. Se não me engano, deve ter sido Abraham Kuyper que disse sobre as novas revelações: se estão na Bíblia, não são necessárias, pois já estão na Bíblia. Se não estão, não provém de Deus. Confie nas Sagradas Escrituras. Confie na Palavra de Deus. Que ela seja verdadeiramente a sua regra de fé e prática. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele esteja guardando você em toda e qualquer situação.